Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês e vou dar continuidade no vídeo 126 e vou ler no livro de Isaías a partir do capítulo 60, né? Jerusalém é restituída à sua glória, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, Jerusalém é restituída. Por que é restituída? Porque ela foi destruída, né? Foi derrubada, muitas coisas foram destruídas lá, o templo também foi destruído. Então, ela foi restaurada, restituída, né? E o povo israelita agora tem uma nova Jerusalém para viver. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Essa luz para Jerusalém é Cristo, né? Então ela vai ser restituída no sentido não de destruição, assim, como é que se diz? Destruição, demolição, mas restituída para a glória, de que é porque Cristo vai vir, né? Então, para ensinar o povo, né? A nova lei, que é a lei de Cristo, quando ele vier, que ele vai implantar. Então, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, né? E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Falando do povo em Jerusalém em si, não é na cidade, porque a cidade é uma coisa, a cidade são coisas materiais, mas está falando a respeito do povo que está dentro da cidade de Jerusalém, que eles estão na escuridão, né? Porque eles estão seguindo a lei que foi dada por Moisés, né? E essa lei é uma lei ultrapassada. Quando Cristo vir, ele vai implantar a sua lei para o povo ter salvação, né? E os gentios caminharão à tua luz. Gentio é o povo que não são israelitas, né? É outros povos. E caminharão à tua luz. A luz de quem? A luz de Cristo. E os reis ao resplendor que te nasceu, né? Porque Cristo vai nascer. Levanta em redor os teus olhos e vê todo estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas serão criadas a teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza dos gentios virão a ti. Está falando sobre Jerusalém, né? Porque em Jerusalém que é a cidade santa. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti. Os carneiros de Nabaiote te servirão com agrado. Subirão ao meu altar e eu glorificarei a casa da minha glória, né? Em Jerusalém tem o templo, né? Quem são estes que vêm voando como nuvem e como pombas as águas, as suas janelas? Né? Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e o seu ouro para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto
ele te glorificou. Lá em Jerusalém tem o santuário, né, onde foi construído, foi derrubado e reconstruído, né? Então está falando a esse respeito do povo que vai trazer ouro, prata, essas coisas. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, né, que foi derrubado, né, lá em Jerusalém. E os seus reis te servirão, porque o meu furor te feri, mas na minha mão benignidade tive, misericórdia de ti. Está falando sobre Jerusalém, né, e sobre os habitantes que foram escravizados na época, né. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzido com ela os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Assim essas nações serão de todos assoladas. A glória do Líbano virá a ti, e a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário. Está falando a respeito, né, da nova casa de Deus que foi reconstruída em Jerusalém. Glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, e prostar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel, porque vão restaurar, e lá, né, vai ter uma nova congregação. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, né? Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedra ferro, e farei pacíficos os teus oficiais, e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, dissolução nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor, né? Porque Jerusalém vai ser restaurada, estão reconstruindo os muros, né? O templo já foi reconstruído, estão reconstruindo os muros também, né? Então Deus está dando ajuda ao povo que restou em Jerusalém. Nunca mais servirá o sol, né? Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz. Então, a luz que vai vir não é essa luz que Cristo criou, sol nem lua. A luz vai ser Cristo, né? Iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua, ninguém minguará, nem a lua minguará, né? Nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Essa luz está falando de Cristo, né? Cristo é a nossa luz perpetuamente. Não o sol mais, nem a lua, essa que nós vimos no céu, né? Mas a luz para a nossa salvação é Cristo. Então, Cristo é uma luz perpétua, essa que vai vir. E os dias do teu luto
findarão. E todos os do teu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra, serão renovo por mim plantado. Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, né? Aqui o menor virá a ser 1000, mas aqui é 1 contra 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente, né? Porque não ainda Cristo está falando aqui, mas não está falando sobre Cristo, mas Cristo ainda não está no meio desse povo, mas ele farei prontamente o Senhor, ao Senhor o tempo o farei prontamente, né? Deus vai fazer, né? Por isso, né? Capítulo 61, né? De Isaías. A salvação é proclamada, a salvação é proclamada. Isso é Isaías 61, vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, né? Isso é Cristo, né? Quando vim, né, para esse povo. Ele está dizendo aqui que quando o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando sobre Cristo, está sobre Cristo, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, né? Porque nesse tempo já tem muita gente cativo a outros pregadores, como eu li em Isaías 56:11, né? Que tem aqueles cão pastores gananciosos que está pregando já o evangelho para tirar dinheiro do povo, já nesse tempo aí, né? Né? Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, eles são pastores que nada entende, nada compreende, e cada um é para a sua própria ganância, né? Isso eu li no vídeo passado. Então já está relatando a respeito que o povo são cativos desses pastores, né? A abertura de prisão aos presos não é quem está preso, é quem está preso, né, nesse pastor dessas falsas igrejas que foi criada para fazer prisioneiro, né, dessa pregação que eles andam fazendo para escravizar o povo, né. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então esse povo que está aí nesse tempo, quando Cristo vier, Deus quer que ele seja plantação de Deus, né? Em justiça, né? Que chame árvore de justiça, plantações do Senhor. Esse povo, porque eles estão ainda, né, desviados, o povo estão sendo desviado através dos ídolos, né? Adorando santos já nesse tempo, porque já estão criando igrejas falsificadas, né? E tem muita gente pregando mentira já nesse tempo. Então Deus está dizendo aqui, ó, ordenar acerca dos tristes de Sião que lhe se dê glória em vez de cinza, porque eles estão tendo cinza, não tem óleo de gozo em vez de tristeza. Eles estão lá nesse canto, mas eles não estão com alegria, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles têm os espíritos angustiados, porque eles não estão servindo a um Deus verdadeiro, né? A fim de que se chame árvore de justiça, né? Porque nessas igrejas falsas, o coração do povo não tem o amor de Deus, não tem.
Não vai ter nunca, ter o amor de Deus dentro da legião do mal, né? Da legião de Satanás. Mas dentro da legião de Deus, nos dias de hoje, porque na legião de Deus, nesse tempo aí, o povo são muito desviados, né? Nos dias de hoje também tem muitos desviados, que não querem aceitar a verdade, né? Quando a verdadeira igreja chega, né, eles não querem aceitar, eles se rejeitam, né? Que é Cristo, ele rejeita, né? E como está aqui, se chamam árvore de justiça, esses que vão deixar esses cães gulosos que já existem nessa época aí do povo israelita, como nos dias de hoje muito mais, né? Por isso que tem mais de 4.000 nomes de igreja nos dias de hoje para os pastores cão gulosos, né? Que vivem enganando o povo, né? Com o nome de falsas igrejas, né? Então são a plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Como eu estava falando, que são, né? Ele está falando nesse termo aqui, mas isso não é, né? Eles vão edificar os lugares de antigamente assolados, né? E restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e os vossos vinheiros. Por quê? Os vinheiros que são os falsos pastores, né? Os falsos pastores pregando já mentira, desviando o povo de Deus para que ele vá após outra. Aí nesse tempo eles já estão, acho que criando igreja, não sei, não está falando de igreja aqui ainda, né? Mas provavelmente já estão criando, né? Outras coisas, estão ensinando outras coisas para o povo de Deus, e então eles vão apacentar o vosso rebanho, e estranhos serão os vossos lavradores, né? Que é os que vão ensinar a esse povo as coisas erradas, e os vossos vinheteiros, né? Vinhateiros, que são os pastores e os que estão em conjunto para enganar o povo israelita e o povo de Deus, e também os gentios, né, ao redor do povo de Deus. Porém, vós sereis chamados sacerdote do Senhor, né? Está dizendo, né? Porque eles vão ser chamados para ser sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis, né? Porque os gentios vão dar também ajuda para os sacerdotes, né? Que eles vão trabalhar pregando a palavra de Deus, e eles vão receber as suas ofertas. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultarei a vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Esse já daí é já o que vão abandonar esse povo que está falando mentira, que, né, onde eles estão dizendo. Se eles saírem de lá, do desvio dele, e vir para a legião de Deus, então Deus vai exultar na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Depois, né, na posteridade depois, serão conhecidos, porque farei uma aliança eterna com eles, né? Essa aliança, creio eu, que já seja a nova aliança, né?
a lei de Cristo, né? E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos, todos os quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com a sua joia. A noiva aqui já é a igreja, né? E cobriu com um manto, né? Porque me vestiu de roupa de salvação. Que essa roupa pode ser a palavra de Deus, né? Já a nova palavra pregada para esse povo, né? Regozijai-me-ei muito no Senhor a minha alma, e se alegrará no meu Deus, porque Deus vestiu eles, né, de roupas de salvação, né? Uma roupa nova, cobriu-me com o manto da justiça, Cristo, né? Como um noivo, né? Cristo, o noivo, se adorna com o turbante sacerdotal, e a noiva com a noiva, que é a igreja, que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações, né? Para aquele que vai seguir Cristo, né? Capítulo 62, a glória de Jerusalém, sempre aumentando, né? Porque o povo está buscando mais Cristo, né? Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, né? Está falando agora de Jerusalém, né, que foi assolada, mas chamar-te-ão, meu prazer está nela, e a tua terra a casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, né, que são os atalaias, né, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazem lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso até que confirme, e até que punha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo braço da sua força nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, né? Aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, diz a filha de Sião. Eis que vem a tua salvação, eis que com
ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-se-ão povo santo, remido do Senhor. E tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Capítulo 63, né, de Isaías diz: Deus salva e vinga o seu povo, né? Esse é o povo israelita, o povo das tribos, né? O povo israelita, o povo das tribos de Manassés, de etc, né? Quem é este que vem de Édom, de Bosra, com veste tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Ação de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. Esse é o capítulo 63, versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvarei do Senhor. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Justamente, né? Porque Deus teve muita misericórdia desse povo israelita, né? Porque na rebeldia dele, Deus resgatou eles não sei quantas vezes das suas rebeldias, né? Quando eles se viam oprimidos demais, escravizados demais. Eles oravam a Deus, suplicavam, e Deus, pela sua benignidade e misericórdia, os resgatava de onde eles estavam, né, na sua rebeldia. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia dele, ele foi angustiado. Deus se angustiava também na angústia desse povo israelita teimoso, né, desobediente. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade, né? Porque desde que foi resgatado lá do Egito, né, Deus foi quem conduziu esse povo israelita, né, na antiguidade, né? Mas eles foram rebeldes, né? Justamente, o povo israelita foram rebeldes, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso
se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Eles mesmos, né, se fizeram inimigo contra si próprio, né? Porque eles mesmo, Deus fazendo aqueles milagres todinho para provar para esse povo israelita que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus ia proteger ele, ia fazer de tudo em favor desse povo israelita. Mesmo assim, eles foram rebeldes, né? E ia após aqueles ídolos daquele tempo, tanto lá no Egito, quanto durante a caminhada até chegar à terra prometida. Depois de chegar à terra prometida, eles se bandeavam, né, para as outras nações da legião do mal e se pervertiam, né, grandemente. Muitos deles morriam, muitos entre si brigavam, né, porque ele já tinha estava na legião do mal, e o espírito do mal fazia com que eles próprios brigassem contra si e se matassem, né? E Deus ficou muito triste, né, a esse respeito, né? Eles constituíram o próprio Espírito Santo dele. Por isso lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade. Isso já, quando ele se lembrou dos dias da antiguidade, é quando eles viram as grandezas de Deus lá no Egito, antes de ser resgatado, né? Porque Deus endurecia o coração do faraó para não deixar eles ir embora, para que Deus pudesse fazer aquelas maravilhas, né? Transformar água em sangue, mandar os gafanhotos, piolho, né, e etc. Aquelas saravas de fogo caiu do céu, né? Matou até os primogênitos do povo faraó, para que esse povo israelita acreditasse em Deus sem nenhuma falha. Mas eles mesmo assim não creram, né? Creram pela metade, né? Como nos dias de hoje tem gente que crê pela metade, não crê piamente. Faz coisa bem, faz coisa mal, mas não é para fazer coisa bem e mal. É dentro da legião de Deus, na legião do bem, né? Mas nesse tempo, esse povo sempre estava dentro da legião do mal, né? Fazendo coisas erradas, tudo contrário na lei que foi dada por Moisés, né? Deus deu uma lei a Moisés para eles seguir, mas mesmo assim eles desobedeciam, como nos dias de hoje também, né? É dessa mesma forma. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés, né? O povo israelita se lembrava, né? Porque já faz muitos anos que se passou nessa essa profecia aqui de Isaías, né? Que Isaías está falando com eles, né? Alertando Deus, né? Para que eles venham, aí eles se lembravam, né? Depois da repreensão, depois dele estar contristado, né? Que eles fazer peleja contra eles mesmos, se tornavam inimigo deles próprios. Então eles se lembravam, né, da antiguidade do tempo de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio dele o seu Espírito Santo, né? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, né? Que fendeu as águas diante dele para fazer para si um nome eterno. Ele não estava mais com Deus no coração, né? É por isso que está dizendo, cujo aquele braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para fazer. Cadê, né, esse povo, né? Subir do mar com os pastores, etc, que pôs no meio dele o seu Espírito Santo, mas o povo não quer saber disso, né? Então, aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, né, perguntando. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa gloriosa habitação,
onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A tuas comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque o Senhor nos faz errar dos teus caminhos, porque endureces o nosso coração para que não te temamos, né? Porque o Senhor nos fazes errar dos teus caminhos. Ele está perguntando aqui, né? Por que o Senhor nos faz errar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Está pedindo para voltar para Deus. Só por um pouco de tempo, o teu santo povo a possuiu. Nosso adversário pisaram o teu santuário, né? Quando destruiu, quebraram tudo lá, né? Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome, né? Esse povo, né, rebelde, está se achando como eles nunca se chamaram pelo nome de Deus, né? Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, eles, né, os israelitas e as suas tribos lá, né? Somos feitos como ele está dizendo para Deus, né, reclamando de Deus, porque eles estão ímpios demais, esse povo, né? Então somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo o teu nome, né? Porque são rebeldes demais. Capítulo 65 de Isaías. Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos, né? Porque era assim que os israelitas faziam, né? Quando eles estavam angustiados, aflitos, escravizados, eles buscavam a Deus, né? E se lembravam de Deus. Como no dia de hoje. Tem gente, o ateu mesmo, o ateu, ele diz que não crê em Deus, diz que Deus não existe e tal. Mas quando ele está com a dor, né? Quando ele está sofrendo qualquer coisa, ele faz, ai meu Deus, né? E é um ateu que não acredita. Mas quando ele está doente, passando por alguma coisa, ele faz, ai meu Deus, né? Ele se lembra de Deus, né? Então, as bênçãos aos seus servos, né? Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Esse povo, licencinha aqui. Pois não, bom dia. Aí, esse povo muito rebelde, né? Oravam a Deus e Deus socorria eles. Sempre foi assim o povo israelita. Na hora da aflição, na hora da escravidão, Deus sempre tinha uma pessoa para ir lá resgatar ele. Mas quando essa pessoa que resgatou, que estava dando instrução, morria, que eles ficavam sem ninguém para dar instrução, eles voltavam tudo de novo para ir. Voltar todos eles para a legião do mal. Se sobrasse era muito pouco. Por isso, quando Cristo vem, eles não querem aceitar Cristo. Não querem aceitar a nova doutrina, deixar essa lei de Moisés que é falha, né? Muito falha, como está escrito na Bíblia. Ainda vou ler isso para vocês. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, outra nação, né? Outra nação, vamos prestar atenção esse versículo. Fui buscado, presta atenção, ele, não o povo israelita. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, porque o povo israelita às vezes perguntava.
fui achado daqueles que não me buscavam, os gentios, os outros ao redor do povo israelita. A uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O gentio, o povo, buscaram a Deus, enquanto o povo israelita se esqueciam de Deus, né? Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, o povo israelita, o povo da tribo de Judá, de Manassés, de Efraim, e etc, etc, povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, né, diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis abominável nos seus vasos. Então, o povo israelita não estava observando mais aquela lei que Moisés deu a ele através de Deus, né? Que Deus deu a Moisés para Moisés pregar para esse povo. Então, ele não estava mais seguindo esses mandamentos que Deus deu para esse povo, né? Povo que de contínuo irritava Deus. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, né? Sacrificando em jardim, fazia outras oferendas, né? Queimando incenso sobre altares de tijolo, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos. Come carne de porco, porque naquele tempo da lei de Moisés era proibido comer carne de porco. Hoje não é proibido comer carne de porco e nem caldo de coisas, né? Que era caldo de camarão, de caranguejo daquela época. Naquela época tudo isso era proibido, né? Mas hoje não é proibido porque Cristo purificou todos os alimentos. Tem gente idiota aí de certas igrejas falsificadas que acha que não se deve comer carne de porco, comer camarão. Isso é tudo idiotice desse povo que não lê a Bíblia, que Cristo purificou todos os alimentos. Então não existe mais coisa imunda em termos de alimento, mas só isso aqui que faz parte da lei de Moisés. Na lei de Cristo não existe mais isso. Na lei de Cristo não está dizendo que você não deve comer carne de porco, que você não deve comer camarão, caranguejo, etc, etc, etc. Na lei de Cristo não existe isso. Só existe isso na lei de Moisés, uma lei passada, que foi instituída, caiu fora. Nós estamos dentro da lei de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Se você lê Atos 20, 28, 2 Coríntios 1, 1, 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 15, 9, etc, etc, vocês vão ver o nome da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E não é essa que o homem criaram por aí para enganar vocês, né? É diferente, tá? Então o povo quer seguir a lei de Moisés por causa que é rentável, né? Proibir coisa que Deus não proíbe. Que diz, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Então, isso é o que é, né? Estes são fumaça no meu nariz. Esse povo aí que vive comendo carne de porco, né? Que são nessa época. Está falando, não é essa profecia aqui de Isaías, não é de hoje, é do tempo antigo, viu, gente? Não é, são essas abominações aqui, é do povo do tempo antigo, que habita entre sepultura e passa as noites junto aos lugares secretos, como carne de porco, e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás, que dizem, fica onde estás, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Eles dizem, né? Estes são fumaça no meu nariz. Deus está falando agora. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito, diante de mim não me calarei, mas eu pagarei sim.
pagarei no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontam nos outeiros, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Quer dizer, esse povo vai ser julgado no último dia, né? Esse desobediente. Esse porque esse povo israelita, Cristo veio para ele, a tribo de Judá também, Cristo veio para... Mas nenhum aceitaram Cristo, então esse povo vai ser julgado, né? Como está escrito aqui, afrontaram os outeiros, assim lhe tornarei a medir as suas obras, né? O que eles fizeram, antigas no seu seio. Assim diz o Senhor. Como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem não é desperdícios, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não se destrua a todos, né? Que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possa os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro. Que herdeiro é esse? Jesus Cristo, porque ele vem da tribo da tribo de Judá. Que possa os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de rebanho, e o vale de Aco, lugar de repouso de gado para o meu povo, que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, e os que preparais uma mesa para a fortuna, né? Porque nesse tempo o povo já estão pregando, como nos dias de hoje, só tem pastor interessado em dinheiro, né? Prepararam uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondeste. Falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que não tinha prazer. Isso são a rebeldia desse povo israelita, judeu e etc, etc, né? É isso o que vai acontecer, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecerão fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós os envergonheis. Porque todo aquele que vai seguir a Cristo vai seguir de boa, mas esses vão ficar envergonhados, entristecidos, aflitos, porque eles vão deixar Cristo, não vão querer aceitar Cristo, e esse povo vão após os ídolos, os santos criados pela mão dos homens, né, e etc, e etc. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritarás pela tristeza de coração, e uivarei pelo quebrantamento de espírito, e deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor vos matará, e a seu servo chamará por outro nome, né? Que vai ser chamado Filho de Deus, né? Porque eles estão em desobediência constante. Então, isso eles vão ser maldiçoados, eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendisser na terra, e se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas. Então esse é um povo já que está se convertendo a Deus e se esquecendo das coisas passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Deus vai esconder as coisas erradas que eles fizeram, porque eles estão voltando para Deus novamente. Porque eis que eu crio novos céus, nova terra, e não haverá mais lembrança
das coisas passadas, nem mais me recordarão. Então, esse povo, né, que volta para Deus, né, esse povo israelita que se converterem de novo, os judeus que se converterem, o povo, os gentios dessa época aí, que se converterem a Deus, Deus vai esquecer de seus pecados, das suas maldades que foi praticada, né? Deus vai se esquecer desse tudo que esses israelitas fizeram de errado, aquele que voltar para Deus de novo, né? Deus, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Deus vai criar para esse povo que se arrepender de seus erros, tanto nesse tempo passado quanto nos dias de hoje, né? Principalmente aquele que estiver dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Esse povo, Deus está dizendo, porque eis que eu crio novo céu e nova terra para esse povo, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Que coisas passadas? Das angústias, das tristezas, dos erros que ele cometeu. Deus vai perdoar, porque eles vão se arrepender, né, de tudo de errado que eles fizeram. Aí Deus não vai nem se lembrar, mas se eles continuar fielmente a Deus. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que se cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, aquele que vem para Deus fielmente, para a legião de Deus, abandona a legião do mal, a legião de Satanás, e vem para a legião de Deus, seguir dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus, seguir a doutrina de Cristo, os mandamentos que Cristo trouxe. Então, Deus não vai se lembrar dos seus pecados, não haverá mais nela. Esse povo não tem criança mais de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque um menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Um homem que durante 100 anos peca, né? Desde que nasceu, vai chegar a 100 anos pecando, ele vai ser amaldiçoado, né? Porém, um menino morrerá de 100 anos sem pecado, né? E o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Se ele durante 100 anos anda só em pecado, não busca a Deus fielmente, então ele será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto, né? Edificarão casas, né? E habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras da sua mão. Então, eles vão edificar a casa de Deus, né? Para louvar e glorificar a Deus. Vão habitar nelas, né? Vão plantar vinhas, vão ensinar ao povo as palavras de Deus, plantar a palavra de Deus no coração dos homens, e eles vão comer essas palavras, que é o pão que vai vir do céu, né? Comerão desse pão, que é as palavras de Deus, e esse pão vai render bom fruto, né? E não edificarão para que outros entrem. Outros quem? Outros que estão em ruína, que estão dentro da legião do mal, para obstruir eles, né? Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de sua mão. Então eles vão fazer boas obras, vão ajudar o próximo dentro da verdadeira igreja, da igreja de Deus. As suas obras vai ser obra de bondade, obra de amor principalmente, né? Para ajudar seu próximo, seu irmão, seu inimigo, etc e etc.
não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus descendentes estarão como eles, e será que antes que clame, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, quando eles orar para Deus, antes deles pedir, Deus já está respondendo, dando aquilo que ele pede, se não for coisas materiais, né? Porque as coisas materiais vêm depois. Ele pode pedir bênção, né? Pode pedir bênção, Deus vai dar a bênção se ele estiver piamente seríssimo, né? Obedecendo às doutrinas de Cristo. E será que antes que clame, antes que ore, né? Eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei, né? Cristo não precisa nem ele terminar de orar, que Cristo já está vendo, né? O lobo e o cordeiro se apacentarão junto, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, vão comer junto, né? O lobo e o cordeiro comem junto, se apacentarão junto, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso é para quem? Para o povo de Deus. Ele não vai receber maldição desse lobo, né? Nem dessa serpente, nem desse leão. Aqui vai comer junto, pode até comerem junto, mas ele não vai ofender aos remidos de Deus, né? Capítulo 66, 66 de Isaías, que diz: a rejeição final dos rebeldes, né? A rejeição final dos rebeldes, que é a rejeição de Cristo, né? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas. E assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olhai, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial, é como o que bendiz a um ídolo. Porque essas coisas Deus não vai querer mais, né? De sacrifício, de sangue, de boi, de carneiro, de cordeiro. Quem sacrifica um carneiro é como quem degola um cão, né? Não vai ter mais. Deus não quer mais essas coisas. Quem oferece uma oblação é como oferece sangue de porco, né? Deus não quer mais essa coisa. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Quem vai queimar incenso desse tempo para trás, né? Para Cristo não, para trás. Quem vai oferecer essas coisas é mesmo quem está oferecendo a um ídolo. Também este escolhe os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Então, Deus não quer mais nenhum holocausto, né? Nem queimação de gordura, nem nada mais. Deus não quer mais isso. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre ele os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, né? Porque é isso o que o povo israelita faz,
das tribos de Judá, de Manassés, de Efraim, etc, etc, são tudo gente teimosa, né? Tudo rebelde, né? Então, que era mal aos meus, fizeram o que era mal aos meus olhos, né? Então Deus não escutava. Também eu escolherei as suas calamidades. Deus vai escolher as calamidades. Farei vir sobre ele os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer, né? Porque era isso que o povo israelita faz. Era isso que as tribos faziam, né? Então desobedeciam a Deus. Ouve a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeia e que para longe vos lançam, por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Então até estes, né, que glorificam o Senhor, mas odeia os irmãos, né? Tremei a sua palavra, vossos irmãos. Tremei da sua palavra, vossos irmãos, que vos odeia, né? E que para longe vos lançam. Odeiam o próprio irmão e lançam para longe. Por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Estão sendo confundidos, né? Então estão fazendo o que é certo. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que ele viesse às dores, deu à luz um menino, né? Que é Cristo. Que jamais ouviu tal coisa. Cristo não ouviu essas coisas que esses israelitas faziam, que as suas tribos faziam. Quem viu coisa semelhante? Poder-se-á fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação em uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria uma madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteaste, para que mameis e vos fartei dos peitos da sua consolação, para que sugueis e vós deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória do gentio como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vós trarão, e sobre o joelho vos afagarão, como alguém a quem consola a sua mãe. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolado. E vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os inimigos. Porque eis que o Senhor virá com um fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, esse povo rebelde, né? Deus irá, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo. Então eles vão ser julgados
pelos seus atos, e toda a carne também. E os mortos do Senhor serão, aquele que morrer em Deus, em Cristo, serão multiplicados, já os outros serão julgados, né? Ou para ter vida eterna ainda, ou para a perdição eterna. Os que se santificam e se purificam no jardim um após outro, os que comem carne de porco é abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações de língua, e virão e verão a minha glória. Né? Para esse povo, né? Que estão fazendo coisas erradas, né? Que ele está dizendo aqui, ó. Os que se santificam e se purificam no jardim uns após outros, os que comem carne de porco e abominação, e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Os que fazem essa coisa, né? Falando para o povo israelita. Porque Deus conhece as suas obras e os seus pensamentos. Vem um dia em que ajuntarei todas as nações de língua, e virão e verão a minha glória. Eles vão ver a glória, mesmo sendo condenados, né? Se forem, eles vão ver a glória de Deus, mas não vai permanecer com ela. Não vai, a glória dele vai ser outra. E porém entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações a Tarse, Pul e Lude, Flecheiro, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Né? Já são a nova pregação para esse povo. E entrarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalo, e em carros, e em liteiras, e sobre mula, e o sobre dromedário entrarão. Porque naquele tempo, quando Cristo vier, existe essas coisas todinhas. Hoje não é dromedário, não é camelo, nem nada. É bicicleta, é carro, é avião, né? Para transportar e fazer, ou se ouvir as palavras de Deus, né? E entrarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carro, e em litera, e sobre mula, e sobre dromedário. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Está falando lá do templo, né? Quando foi reconstruído, esse povo vão pregar a palavra e vão trazer as ofertas para os sacerdotes através de camelo, de coisa. Hoje não, hoje é diferente, né? É mais sofisticado. E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levita, diz o Senhor, nesse tempo ainda, né? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade, depois, né, agora, e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde a um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que previcaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Né? Vou só conferir aqui esse versículo, porque eu quero ver se a leitura é essa mesmo. Se é a mesma leitura.
Ai, ai, ai. Vai. É não, é? Tô demorando aqui, gente, porque eu tô conferindo aqui esse último versículo aqui que eu li, tá? Eu quero ver se bate. E sairão, né? Os, e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram, dos homens que prevaricaram. Aqui está e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram, né? Contra mim, contra Deus. Aqui é transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, né? O seu verme nunca morrerá, nem o fogo se apagará. Eles serão um horror a toda a carne. Tá certo o versículo. Pensei que estava errado aqui, né? Então, como eu estou dizendo, né? E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, perante Deus, diz o Senhor, né? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram, que desobedeceram contra Deus, porque o seu verme nunca vai morrer, nem o seu fogo se apagará. Esses são as pessoas condenadas, né? Os que desobedeceram a Deus, né? Eles estão queimando o tempo todo, né? E serão um horror a toda a carne que vai ver, né? Então é isso. Termino aqui o livro de Isaías. Agradeço a todos por vocês terem assistido, né? Assistido esse vídeo, o livro de Isaías. Espero que vocês tenham gostado. Não sou muito bom em leitura. Explico também de acordo com aquilo que eu acho, né? Dentro do que está escrito. Se eu tiver algum erro, vocês me perdoem. Mas é essa a leitura que eu fiz do livro de Isaías. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Atos 28, que Deus adquiriu com o seu próprio sangue, né? E que vocês sempre tenham um local para congregar, né? Um local para congregar a igreja de Deus. Congregar a igreja de Deus. Não é o local que é a igreja, mas um local para congregar a igreja de Deus. Onde tem 2, 3, 4 juntos, né? Para falar da doutrina de Cristo e seus mandamentos. Isso é o que está seguindo a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Então deixa aí um joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito.